Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. Gênesis capítulo 39 nos traz de volta a história de José, que ao final do capítulo anterior havia sido vendido como escravo aos ismaelitas e levado ao Egito. O capítulo abre com uma nota importante. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas. Gênesis capítulo 39, versículo 1. Logo percebemos que mesmo em meio à adversidade, José estava sob a providência divina. Ele foi colocado na casa de um homem influente, o que mais tarde se revelaria essencial para o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Um dos temas centrais deste capítulo é a presença constante de Deus com José, mesmo em terras estrangeiras. O versículo 2 nos diz claramente: O Senhor era com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 2. A prosperidade de José não dependia de suas circunstâncias, mas da presença de Deus em sua vida. E essa presença era evidente a todos ao seu redor, inclusive a Potifar, que percebeu que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis capítulo 39, versículo 3. Essa confiança em José fez com que Potifar o promovesse a administrador de toda a sua casa. Tudo o que Potifar possuía foi colocado sob os cuidados de José. Gênesis capítulo 39, versículo 4. Aqui vemos a graça de Deus se manifestando, transformando o status de José de escravo a administrador. Ele tinha total liberdade e responsabilidade sobre os negócios da casa de Potifar, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Versículo 5. Essa bênção não estava limitada a José, mas se estendia a tudo ao seu redor, mostrando que a fidelidade de José trazia prosperidade até mesmo para seu senhor pagão. Contudo, a narrativa logo muda de tom. Somos informados de que José era formoso de porte e de semblante. Gênesis capítulo 39, versículo 6, o que atraiu a atenção da esposa de Potifar. Ela tentou seduzir José, pedindo-lhe que se deitasse com ela, mas José recusou firmemente. Sua resposta não foi apenas um não prático, mas uma declaração de princípio. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Este versículo é crucial, pois demonstra que a lealdade de José não era apenas para com Potifar, mas acima de tudo para com Deus. Ele entendia que qualquer ato de infidelidade seria, antes de tudo, um pecado contra o Senhor. A tentação não foi uma única vez. O texto nos diz que a esposa de Potifar insistiu dia após dia, mas José continuava recusando. Gênesis capítulo 39, versículo 10. Isso revela o caráter forte e a integridade de José, que mesmo diante de repetidas investidas, permaneceu fiel aos seus princípios. O clímax dessa situação acontece quando, em um determinado dia, José entrou na casa para cumprir suas obrigações e não havia ninguém por perto. A esposa de Potifar aproveitou a oportunidade para agarrá-lo pelas vestes e novamente o chamou para se deitar com ela. José, sem alternativas, fugiu, deixando suas vestes nas mãos dela. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Essa atitude de fuga nos ensina algo valioso. Quando confrontados com o pecado, especialmente o pecado sexual, muitas vezes a melhor escolha é fugir. José sabia que a integridade valia mais do que qualquer coisa. Infelizmente, o fato de José ter deixado suas vestes nas mãos da mulher deu-lhe uma oportunidade de incriminá-lo. Sentindo-se rejeitada e envergonhada, ela inverteu a história e acusou José de tentar forçá-la a deitar-se com ele. Potifar, ao ouvir o relato distorcido de sua esposa e ver as vestes de José como prova, ficou furioso e lançou José na prisão. Gênesis capítulo 39, versículos 19 e 20. Aqui, parece que a situação de José piorou drasticamente. Ele, que antes era o administrador da casa de Potifar, agora estava preso injustamente. No entanto, o versículo seguinte nos lembra novamente de um tema constante na vida de José. O Senhor, porém, era com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor.
Gênesis capítulo 39, versículo 21. Mesmo na prisão, José não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, ele rapidamente encontrou favor aos olhos do carcereiro e foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros e pelas atividades da prisão. O capítulo termina com uma nota de esperança. José, mesmo preso, continuava prosperando porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Isso nos mostra que a presença de Deus na vida de José não estava limitada a circunstâncias favoráveis. Mesmo em momentos de injustiça e adversidade, a mão de Deus estava sobre ele, guiando-o para o propósito maior que viria a se revelar. Este capítulo é um poderoso lembrete da fidelidade de Deus em meio às dificuldades. José passou por provações intensas, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e agora falsamente acusado e preso. No entanto, ele nunca perdeu sua integridade ou sua confiança em Deus. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, Deus estava no controle e seu plano se cumpriria. A história de José nos desafia a manter a fé e a fidelidade, mesmo quando somos injustiçados ou passamos por momentos difíceis. Deus nunca nos abandona, e Ele pode usar até mesmo as piores situações para nos preparar para algo maior. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.